Amém, meus irmãos? Na semana passada, começou o capítulo 4, né? Nosso irmão, o teacher, né? Guilherme, ele começou o capítulo 4 e foi até o versículo 16, metade do capítulo, né? Nós estudamos na semana passada. E alguém lembra o que foi falado na semana passada? Resumindo aí em poucas palavras, se nós pudéssemos resumir o que foi dito na semana passada, foi falado sobre o que exatamente? Os irmãos lembram? Sobre os dons. Quem mais? Falou bastante o apóstolo Paulo no capítulo 4, na primeira parte do capítulo 4. O que mais ele frisou ali para a igreja, para os irmãos? Uma palavra. Isso. Exatamente. Sim, exatamente isso, irmãos. São duas coisas importantíssimas para a igreja, né, o que Paulo vai falar nesse capítulo 4. A primeira foi na primeira parte, foi a unidade da fé, né? Isso para a igreja, a unidade da igreja, né? E isso ele vai dizer, ele vai mostrar a importância de cada um, né? A importância de cada um exercer os seus dons também, né? Primeira parte, a unidade da fé. A segunda parte, a santidade. São duas coisas que tem que ter, né, no meio da igreja. A igreja precisa ser, né, dessa forma. Nós como membros, né, como ele disse no capítulo 4, nos primeiros versículos, sendo nós membros do corpo de Cristo, nós temos que ser unidos e temos que ter a santidade. Inclusive no sábado, né, nosso irmão Randall fez uma pergunta, né, eu fiquei até assustado, né, eu errei a resposta, né, ele falou assim, nós somos pecadores, né? Aí ele falou que não, né, nós somos santos, né? Então a importância, né, que eu entendi, né, exatamente o que ele quis dizer, né, que a palavra mostra. Nós não somos perfeitos, mas nós somos santificados, né, somos santos, né, separados, como diz a própria palavra. Então, a segunda parte do capítulo 4, a partir do 17 em diante, ele vai falar sobre a importância da santidade. A nós, como membros, né, individualmente, como igreja também. E eu estava conversando com as meninas hoje no café, né, lá em casa, sobre isso, né? Hoje há uma dificuldade muito grande de nós pregarmos a palavra, né? Quando você vai falar da palavra para alguém diretamente, as pessoas têm dificuldade, né, de absorver ou de querer ouvir. Então, o jeito mais, não vou dizer mais fácil, mas uma alternativa que nós podemos ter, uma estratégia, é um pouco difícil também, mas é uma coisa muito importante, que é a nossa vida. Né, as pessoas olharem para a nossa vida, né, e vemos que realmente nós somos santos, né, nós somos separados, nós somos diferentes, né, por ter o Espírito Santo, né, por termos Cristo, né, nas nossas atitudes. Eu acho que isso é algo muito importante, e Paulo vai falar sobre isso para a igreja, né, com os irmãos em Éfeso. Ele disse sobre a unidade no primeiro, então isso é uma estratégia. Hoje é complicado nós falarmos para alguém, se você parar em algum lugar e falar assim, eu posso ler um versículo? Alguns vão torcer o nariz, vai ser mais complicado isso acontecer. Mas quando você começa a mostrar nas suas atitudes que você realmente serve Jesus, que você é um cristão, as pessoas também começam a observar isso. Quem está ao seu redor, né, quem trabalha com você, quem é seu vizinho, isso vai acontecer bastante conosco, né, se nós permanecemos assim. Então ele vai dizer a santidade cristã, né, a nossa santidade, né, a santidade, e quem é que nos santifica, né? Quem é que lembra? Quem é que santifica nós? Quem é que santifica a igreja do Senhor? Espírito Santo, né? É o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós, ele habita hoje em cada membro do corpo. Então é uma das alternativas. Eu vou contar no final uma história aqui rapidinho, mas eu vou contar no final. Quem pode ler para nós o verso 17 ou 18? Por favor, irmãos. Isso, Efésios capítulo 4, do 17 ao 18. Show. Aí ele fala os gentios, mas nós não éramos gentios também, né? Gentio convertido, gentio que não era convertido, né? Em algumas versões aí, para ficar mais claro, é os pagãos.
Ele vai usar a palavra aos pagãos. Ele vai dizer assim: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Então, a primeira repreensão do apóstolo Paulo, né, um conselho, né, um ensino para a igreja, não andar mais como os pagãos eles andam, né? Isso já é a primeira parte da santidade, né? Nós nos convertemos, Paulo vai falar isso um pouco mais à frente, vocês são nova criatura, né? Antes, os pensamentos que nós tínhamos, nós não podemos ter mais. E é interessante sobre o pensamento, por quê? Por que ele vai usar o pensamento? Porque você pensa, primeiro vem na mente, e aquilo que está na sua mente está maquinando, certo? Você está elaborando aqui. Quando você vai executar, quando isso desce para o seu coração, quando as coisas descem para o seu coração. Então, Paulo vai falar assim: não pense mais como os pagãos eles pensam. Não tenham mais os meus pensamentos quando vocês eram quando vocês eram também gentil, não convertido, né? Então, a gente tem que mudar o nosso pensamento. E tem uma passagem que fala sobre isso, né? Quem lembra aqui? Que vai falar sobre isso? Acho que é Romanos, né? Romanos 12, né? O que ele diz aí em Romanos 12? Quem é que lembra? Alguém lembra? O que ele diz lá em Romanos 12? É Romanos 12, 2, é isso? Então hoje, o cristão tem que tomar muito cuidado, não somente nas coisas que ele faz, mas o que ele pensa, em primeiro lugar, né? Os nossos pensamentos, e assim, graças a Deus, ninguém pode aqui adivinhar o que o outro está pensando, né? Não dá para me olhar para vocês e falar: só está pensando isso, mas Deus, ele sonda os nossos pensamentos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, inclusive, porque acho que o Gui falou aqui na semana passada, né? Lembra de Caim e Abel, né? E Deus tinha dito para ele, né? O pecado está à porta, porque já sabia o que ele estava pensando. Ele já estava pensando em matar o irmão, porque já tinha um sentimento de inveja nele. Aquele pensamento desce para o coração dele e ele executa. E quando ele executa, aí complica, né, a sua vida. Então, mas Deus já sondou o pensamento, né, de Caim. Ele fala assim: o pecado está à porta, você está querendo fazer besteira, cara. Abre o teu olho. E ele vai lá e ele executa, deixou descer para o coração. Então, os nossos pensamentos, irmão, e a nossa mente é um campo de batalha, realmente. Eu digo por mim, às vezes eu estou aqui, né, ouvindo, mas daqui a pouco, do nada, a mente vai lá, não sei para onde. Você fala: rapaz, tem que voltar para cá. E isso aqui, com os irmãos, junto com o corpo, ouvindo a palavra. Imagine você na sua casa, imagine você no seu trabalho, imagine quando nós estamos sozinhos antes de dormir, o que não passa na nossa cabeça? Os nossos pensamentos têm que ser transformados. A forma como nós pensávamos, não é nem a ação, Paulo está falando: olha, a forma como vocês pensavam, não pensa mais como pagão, né? O que os pagãos eles pensam, irmão? O que é o pagão? Quem pode dizer? Qual que é o pensamento de uma pessoa pagã? Sim, mas o que passa na cabeça dela? O que ela planeja? Um monte de coisa, mas nada. Sim. Sim. Coisas que não são de Deus, né, que não agradam ao Senhor, né? E outras coisas também que parece que aos olhos é bom, mas não é um exemplo. Só trabalhar, só estudar, só pensar em crescer, só pensar em ganhar. Isso também é um pensamento de um pagão. Não é mais um pensamento de um cristão, porque nós temos que sim ter o nosso sustento, né? A própria palavra vai dizer, mas os nossos pensamentos não podem estar voltados somente a isso. Só quero pensar em viajar, só quero pensar em ir para o cruzeiro, só quero pensar em futebol, só quero pensar, né? Os pensamentos nossos tem que tomar cuidado com isso, porque tem um texto na Bíblia que fala assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? O nosso coração, a nossa mente tem que ser um depósito bom, principalmente a nossa mente, de coisas boas, para que nosso coração também seja semeado coisas boas no nosso coração e nós possamos brotar, né, florescer coisas boas. Então Paulo já começa repreendendo, dizendo o primeiro passo aí da santidade, né? Mudança de pensamento. Aquilo que nós pensávamos quando, antes de conhecer a Cristo, eu pensava um monte de coisa, né? Tínhamos um monte de sonho, né? Pensava, né? Eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas quando você conhece a Cristo, aí, como o apóstolo Paulo fala, não é mais você, né? Não é mais eu que vivo, né? Cristo vive em mim. Agora quem comanda a minha vida, quem conduz a minha vida é o Senhor, né? Eu estava conversando com a dona Jana agora, ela mesmo falou, né?
Você vê que às vezes acontecem algumas coisas que é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, né? Então, não é mais a nossa vontade, e nós temos que entender isso. Isso é ser o cristão. O primeiro passo nosso para a santidade é mudar os nossos pensamentos. Ou a gente muda o nosso pensamento e se converte realmente em nossa mente, nosso coração, ou não vai adiantar muita coisa, né? Eu vou ficar aqui, mas meu pensamento ainda lá nas coisas do mundo. Aí vai ficar aquela luta travada da carne e do espírito, né? Pode falar aí, irmãos, eu vou tomar uma água aqui que está secando a garganta. Então, o passo fundamental para nós, para a santificação, mudar o nosso pensamento, né? Quem pode ler do 18 ao 19, por favor, continuação. 18 e 19. O pensamento de um pagão, ele é um pouco de que cada um falou. O que passa na cabeça do pagão, de uma pessoa que não teme o Senhor, que não tem Cristo? Ganhar muito dinheiro, né? Ter várias mulheres, né? Terminar o casamento, né? Abandonar os filhos, abandonar a família, matar, roubar, porque Paulo está falando aqui no verso 19, eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Eles pecam deliberadamente, pecado deliberadamente. O que passa na cabeça de um pagão, com certeza não é coisa boa. É só a gente fazer uma conta, né? Nós, sendo cristão e tendo o Espírito, na nossa cabeça passa coisas ruins, às vezes nós pensamos coisas que não devemos. Pensamos, tomara que somente pensamos, né, e não executamos, mas pensamos coisas que não devemos. Imagina uma pessoa que não tem Cristo. Pensamento de se matar, tirar a própria vida, matar alguém, se vingar, não perdoar, ter raiva, rancor, né? Maquinar coisas, se corromper, corrupção, né? São coisas que passam na mente de um pagão, né? E são coisas que não pode, e ele vai dizer assim, mas não foi essa maneira de Cristo que vocês aprenderam como seguidores, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Os ensinamentos de Jesus para a igreja é totalmente o contrário daquilo que um pagão, o mundo ensina. Sempre vai de encontro, né? Nunca vai ter, não vai juntar, né, o quebra-cabeça, né, o mundo com Cristo, não vai ter como. Ou vocês se convertem de verdade, muda o pensamento de vocês, muda as atitudes de vocês, ou não dá para servir Jesus dessa forma. Então, na cabeça do pagão, o que passa na cabeça do pagão são coisas ruins. O que tem que passar na cabeça do cristão, o que Cristo, né, ensinou, o que foi que Cristo ensinou para nós? O que foi que o apóstolo Paulo, os apóstolos, os discípulos ensinaram para nós? Sobre santidade. Quem é que tem em mente aí alguma coisa? Quais são os ensinamentos de Cristo? Me ajudem aí, irmãos. Quais são os ensinamentos de Cristo em relação à santidade para nós? Sim. O que passa na cabeça, eu estava comentando sobre isso na mensagem de domingo, né? Jesus, ele já dava os indícios que o amor ia prevalecer, né? O amor de Cristo, e ele já ensinava outras atitudes para os irmãos, para a igreja, para os discípulos e para os apóstolos. Ele já passa a ensinar outras coisas, né? Para que eles tivessem outra atitude. Quer ver um exemplo da santidade? Se alguém te xingar, o que você tem que fazer? Se você está lá no trânsito lá, Gilberto, o cara te fechou, te xingou todo, você está certo, mano. E você faz o quê? É muito difícil. É muito difícil. Mas é o comportamento de um cristão. Eu falei que ia contar uma história, eu vou contar agora, irmãos. Isso é para a glória do Senhor, né? A gente luta todo dia para fazer o melhor, né? O bem, né? Essa semana passada, né? Eu estava trabalhando, aí a varoa estava me ligando, né? Eu falei, está me ligando, aconteceu alguma coisa, né? Grave. Aí eu fiquei preocupado, né? Eu vi a mensagem, e eu estava na reunião, boa noite. Eu estava numa reunião do trabalho, né? A varoa me ligando, eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa grave. Aí ela me mandou uma foto, né? O meu carro estava na frente da casa do meu pai,
o vidro quebrado do carro, pá. Eu falei, caramba, aí eu na reunião do trabalho, falei, agora eu não posso fazer nada, né? E nem depois. Aí ela falou assim, amor, e agora? Eu só vi a mensagem, você baixei a mensagem, ela chama a polícia, faz o quê? Falei, calma aí, né? Aí o meu irmão mais novo, os dois amigos dele, a menina e a menina, os casal de namorado, brigaram na frente de casa. A moto do rapaz caiu em cima do vidro do meu carro, pá, quebrou. Aí eu cheguei, eu falei assim, acabou, né? Eu falei, calma, que quando chegar a gente vê o que vai fazer. Quando eu cheguei na porta do meu pai, a menina estava lá, e o meu irmão também. Aí eu chegando de moto, eles me olharam assim e falaram, ixi, mano, ficaram meio, vai ficar no mau veneno, né? Aí a menina falou assim, moço, foi sem querer, aconteceu isso. Eu falei, alguém se machucou? Ela falou assim, não. Eu falei, então tá tudo certo. Ela ficou me olhando assim, meu irmão também, na antiguidade, né, nosso pensamento, não, você vai ter que pagar isso aí, olha o que você fez, o carro estava parado. Não, eu vou levar lá no mecânico, você depois vê quanto fica, eu vou te passar o valor. Ela, não, tá bom, vê lá direitinho. Tá tudo certo. Aí o rapaz foi lá na minha casa, pediu desculpa, né, eu não estava ainda, o rapaz corta meu cabelo, inclusive, conheço o cara. Falei, não, tá tudo certo, me chamou no WhatsApp, falei, tá tudo certo, vamos resolver, vocês pagam o prejuízo aí, mas a atitude, né, esperada deles era que viesse confrontando, né, e a vontade deu do William, né, você tem razão, mas talvez eu não vou ter oportunidade de falar da palavra para essas pessoas, mas eles vão ver alguma atitude diferente, pelo menos. O meu irmão pôde ver alguma atitude diferente, né, esperavam algo de mim, que graças ao Espírito Santo eu não fiz, né, de errado. E no meio disso tudo, lá em Romanos fala assim, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Quando acontece uma coisa ruim, a gente tem que tirar uma coisa boa nessa lição, nesse aprendizado. A gente vai voltar para a palavra já, rapidinho, tá? Aí eu fui levar o carro no mecânico, nesse mesmo dia, para o cara ver lá o orçamento. Aí o cara falou, espera um pouquinho que eu vou te atender. Aí apareceu um outro rapaz, ele falou assim, moço, eu preciso fazer um pix para o cara do mecânico aí, você tem como, eu posso rotear a sua internet, você me ajuda a fazer o pix? Eu falei, ajudo. Aí eu ajudei ele roteou minha internet do celular, ele pegou, aí ele me ajuda a fazer o pix, coloquei o valor para ele do pix, olha a confiança do cara, né, coloquei o valor para ele, fiz o pix para ele, pô, obrigado. Aí olha o que ele falou para mim, irmãos, irmão, pô, ele falou assim, cara, obrigado, pô, vamos ali tomar uma cerveja comigo, no mesmo dia. Aí eu falei assim, caramba, o dia tá puxado hoje, né? Aí eu falei assim, não, cara, eu não vou não, eu não bebo. Aí ele olhou para mim e falou assim, pô, você é da igreja, né? Eu falei, sou, cara. Ele falou, caramba, me desculpa, cara, pô. Aí ele começou a falar que era afastado, e eu falando de Jesus pro cara. No final das contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Eu estava ali numa situação complicada, né? Graças a Deus não saímos da graça, e ainda consegui pregar Jesus pro cara. Olha só que loucura. Ele me abraçou no final, agradeceu, né? Se emocionou lá e tudo, né? Espero que ele tenha entendido e volte para Cristo. Então são coisas que acontecem, que a gente consegue mostrar Jesus para as pessoas, né? Não é porque a gente é bom não, irmãos, é porque o Espírito está conosco, e a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque de repente podia me pegar num dia ruim, né? Num dia estressado, e dar tudo errado, né? Então, a santidade tem que andar conosco, nós temos que andar em santidade, e as pessoas têm que ver isso na igreja, né? Na igreja, juntos, né? Como na unidade, como foi falado no primeiro 15 versículos, e a santidade nossa, no nosso dia a dia. As pessoas precisam ver Jesus em nós, né? Nessas horas que a gente é provado, né? Fala, rapaz, uma hora dessa, há um tempo atrás, se tivesse o pensamento anterior, né, tinha xingado a menina, o cara, e quebrado tudo lá, e falado, eu vou ficar com essa moto aí, e ele tinha dado besteira, né? Então, graças a Deus, por isso que o Paulo está falando, vocês se converteram, mudem o pensamento de vocês, para que o nosso pensamento mudando, as nossas ações automaticamente também vão mudar, porque aquilo que nós fazíamos antes, hoje em Cristo não faremos mais, faremos diferente, né? Então ele fala, essas pessoas pagãs, o que passa na cabeça delas é fazer coisas ruins, né? Infelizmente é isso, trair o cônjuge, né? Roubar, matar, fazer um monte de coisa errada, ganhar muito dinheiro, né? Viver para o mundo, viver viajando, viver uma vida de que a gente sabe qual vai ser o fim, né? Então Paulo ali já começa falando, olha, vocês têm que ter uma vida, um pensamento diferente, e o nosso pensamento, irmãos, as nossas atitudes, vai andar de acordo com o nosso pensamento, aquilo que nós estamos alimentando, na nossa mente e no nosso coração, a nossa atitude vai dizer depois, aquilo ali, amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quem pode ler o 21 e o 22, por favor?
capítulo 4. Paulo, no versículo 21, ele vai reforçar, com certeza, ele vai dizer assim, com certeza vocês ouviram falar dele, que é Cristo, tá? Como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Paulo, parece que ele vai reforçar o que ele já tinha pregado, porque muitos que estavam ali quando recebem essa carta não tinham conhecido Paulo pessoalmente, não viram o apóstolo Paulo, né? Quem é esse que está ensinando? Né? Aquilo que ele ensinou a palavra. Aí ele vai dizer no verso 22, portanto abandone, olha só, abandone o quê? A velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É o que nós temos que fazer depois de convertido, abandonar a nossa vida passada, abandonar a nossa vida de pecado. Por isso que o irmão Randall, ele falou, né, nós não podemos nos conformar por sermos pecadores, não, eu sou pecador, não, eu tenho que falar que eu sou santo, porque você em Cristo, você tem um Espírito, você é santificado, né? Não é que você seja perfeito. Por isso que Paulo ele vai falar, sejam meus imitadores, como eu imito Cristo, né? Isso é muito importante para a igreja, irmãos. Não adianta, eu estava conversando com a minha esposa, com a Ju, no café hoje, e falava para elas assim, olha, é muito bom nós temos o conhecimento. Paulo, ele vai mandar, ele pregou para a igreja, ele ensinou a igreja, estabeleceu a igreja, ele vai ensinar. Mas eles queriam, e o que Deus ele quer de nós, são as nossas ações também, certo? O aprendizado, a lição que nós aprendemos, isso ser colocado em prática. Por isso que Tiago vai falar, né? Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Então a gente precisa colocar em prática aquilo que nós estamos aqui vindo estudar, nós aprendemos na EBD, nós aprendemos com as mensagens que tá batendo, né, muito em nós, e nós temos que colocar tudo isso em prática. Não adianta nós não termos o conhecimento do Senhor, eu conheço, eu sei, mas está fazendo errado. É igual o pessoal da denominação, né? Você ensina a verdade para eles querem continuar fazendo errado. Não, eu já sei, mas quer continuar no erro, né? E o cristão, na nossa vida particular, também é assim. Eu sei que isso é errado, mas estou fazendo. Então, você está pecando deliberadamente, pecando conscientemente. Lembrando que o pecado na nossa vida tem que ser um tropeço, né? Tem que ser um acidente. Paulo está falando isso, ó. Vou ler novamente aqui, que a dona Jane leu. É o 22, né? No sentido de que quando o trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, né? Vocês precisam se despir, se desfazer da velha criatura. Por isso que nós nos batizamos, por isso que nós nascemos de novo, né? Por isso que nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo, né? Vamos pecar ainda, vamos tropeçar? Muito, mas que não seja algo, eu sei, mas vou continuar fazendo, né? É perigoso isso, né? Deus ele perdoa os nossos pecados através de Cristo Jesus, que é que nos justifica, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Não precisa abrir, mas lá em Romanos 6,6, Paulo diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Quando você começa a ficar preso, fazendo sempre a mesma coisa, você está escravo daquilo ali, certo? Se você está caindo sempre no mesmo pecado, e você está deixando a sua vida sempre ficar naquele mesmo pecado, e você sabe que é pecado, está fazendo ainda, continua fazendo, você já pediu perdão para Deus, está fazendo novamente, você está escravo daquilo ali. Vou citar um exemplo aqui, se você está preso lá no pecado de pornografia, você fica vendo aquilo ali, e você pede perdão, aí você vem para o Senhor, se arrepende, aí você começa a fazer, aí você vai e não consegue sair daquilo ali, você está preso naquilo, você virou escravo daquilo ali. E isso é qualquer tipo de pecado, tá? Não existe pecadinho e pecadão. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que ele fala, o arrependimento, não é o remorso. Não. O remorso é quando você fica ali, caramba, pequei, aí você chora perante o Senhor, né? Você pede até perdão para o Senhor, mas você continua preso na mesma coisa. Você virou escravo daquilo ali, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E a Bíblia diz que Cristo nos libertou. A liberdade foi para que Cristo nos chamou, para sermos livres, ninguém mais nos escraviza, ninguém pode mais nos escravizar, tá? Então Paulo ele vai falar sobre isso, lá em Colossenses 3,9 ele vai dizer assim, não mintam uns aos outros,
visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Nós já fomos despojados do velho homem, nós somos nova criatura, né? Então, se nós somos nova criatura e estamos continuando fazendo a mesma coisa que fazíamos quando éramos do mundo, nós não nos convertemos não, só tomamos banho, irmãos. É isso que Paulo está falando para a igreja. Se você, se alguém olhar para mim hoje, né, sei lá, alguém próximo de mim falar assim, o William não mudou nada, está do mesmo jeito, eu só tomei o banho, nem lembro o dia que foi, né, olha só que negócio grave, né, mas eu só fui lá na praia, tomei um banho e estou aqui, irmãos, né, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Paulo está falando, olha, o que vocês faziam, não façam mais, tá, tomem cuidado com essas coisas, com essa atitude de vocês, isso começa pelo pensamento. Lembra que ele está falando sobre santidade. Quem pode ler o 23 ao 24, por favor? É o 23 e 24, né, varão? Olha o que ele fala aí. Uma linguagem mais clara vai falar assim, ó, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Lembra? A mente e o coração. O carro, né, tem as suas peças importantes lá, né, que é o motor, né? A vida do cristão, do homem, é a mente e o coração. Se você conseguir manter sua mente equilibrada em Cristo, seu coração equilibrado em Cristo, você vai viver uma vida em Cristo, alimentando com coisas do céu, né, do reino. Então ele vai falar assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. A gente precisa mudar a nossa mente, irmãos, e o nosso coração. Pode falar, soldado. Uhum. Sim. Sim, é isso aí. E isso vem com, o senhor está comentando, né, com o alimento espiritual. Né? Você alimentar o seu espírito, isso é essencial para a vida do cristão. Principalmente quando você, que nem a gente, né, recém-convertido, né? Você precisa estar ali se alimentando, porque é perigoso, qualquer vacilo ali, qualquer coisinha aí vai desanimando, né? As pessoas vão paralisando. E isso para quem é recém-convertido e para quem já tem muitos anos de cristão. Porque a Bíblia fala, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E a santidade é para toda a igreja, para todos os membros, para todos os irmãos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O alimento espiritual, irmãos, que nem o senhor está falando, vir só no domingo é muito pouco, para mim é muito pouco, né? Se eu não ler a Bíblia no decorrer da semana, se eu não estudar, até com vocês aqui, né, na minha casa, se eu não tirar esse tempo para alimentar o meu espírito, eu sinto que eu estou fraco espiritualmente. Eu não sei os irmãos, mas eu sinto quando eu estou fraco, falo, caramba, eu preciso... E isso começa o quê? Na mente. A sua mente começa a pensar coisas nada a ver. Você fala assim, caramba, eu estava tão focado, agora eu comecei a mudar minha mente para isso, sabe? E o diabo, ele é especialista nisso, em desviar o foco das pessoas. Aí ele coloca uma coisa para chamar a sua atenção, qualquer coisa, tá, irmãos? Um cargo, um emprego, qualquer coisa do tipo, para chamar a sua atenção, aquilo ali te prende, e você esquece de Jesus e começa a pensar nas coisas do mundo. Aí você começa a fraquejar na fé. Aí a carne começa a prevalecer. Então, a nossa mente, a primeira coisa que tem que acontecer conosco na conversão, quando nós nos batizamos, é a nossa mente ser completamente renovada. Mudar o nosso pensamento, mudar o nosso comportamento como cristão, tem que mudar, né? E isso vem, como o soldado falou, através do alimento espiritual. Deus, ele não pega a nossa cabeça e se fosse assim seria fácil, né? Ele fazia isso, ninguém se afastaria do caminho do Senhor. Mas ele permite, ele deixa você fazer a escolha. Ele deixou, vocês lembram de Jesus, né? Ele deixa até hoje, nós fazemos as nossas escolhas, ele deixa você, ele permite, né, você ser tentado, porque o diabo ele vai te tentar, mas as escolhas são nossas, né? Nós é que damos o passo, o crescimento depende mais da gente do que do Senhor, porque o que ele precisava fazer, ele fez. Ele deu o Filho, ele deixou a palavra, nos deu o Espírito, né? E agora depende da gente.
A mudança depende mais de mim, do William, do que de Deus. Não posso amanhã chegar lá e falar assim, pô, não mudei porque Deus não me ajudou. Não existe isso, né? Pode falar, Soldado. Sim. Sim. Exato. Sim. Isso é fato, né, irmãos? Quando você se dispõe a obedecer o Senhor, né, fazer a sua vontade, a forma como Deus ele cuida da gente você fica assim, fala, caramba, eu nem imaginava, né, que isso ia acontecer. Então a gente sabe que as bênçãos, uma bênção certa, né, maior, a celestial, né, a salvação, mas começa quando você se dispõe a obedecer, né, a negar a si mesmo e tomar a sua cruz e o seguir, você vê Deus cuidando tanto de você, cara, em cada detalhe, você fala assim, caramba, e não é que ele faz acepção de pessoa, não, você obedece mesmo, você fala assim, você procura fazer, por isso que ele diz lá em Mateus, né, você busca o reino em primeiro lugar, e ele vai cuidando de você, cada detalhe, ele cuidava do povo, lembra no deserto, como a roupa crescia, eles pediam carne e ele mandava, né, eles tinham a sombra, eles tinham o sol, então eles nunca passaram, desde aqueles que passaram a seguir a Cristo, né, entender quem era Deus, realmente obedecer, eles viram de perto o que Deus fazia, e com a gente não é diferente, lá na velha aliança, né, se você pegar algumas situações, né, Daniel se dispôs a obedecer ao Senhor, né, o que fizeram com ele, né, foi jogado numa cova do leão, né, o Senhor fez com ele lá dentro, o leão comeu, Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, estavam, por obedecer ao Senhor, foram jogados numa fornalha, o que o Senhor, o próprio Daniel, no início, no Daniel capítulo 1, se você for ver lá, como eles começam, depois é trocado o nome deles, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas começa com eles presos, eles se dispõem a não comer a comida contaminada pelo rei, né, ele fala assim, eu vou obedecer ao Senhor, eles começam a comer só legumes, durante um tempo, e o Senhor, a Bíblia diz lá em Daniel, que o Senhor dá uma sabedoria para eles, do céu mesmo, diferente, então não é somente coisas físicas, mas coisas espirituais também, nosso dom, a gente consegue exercer com mais propriedade, né? A gente fica mais preparado para servir Jesus, e para quando vier o dia difícil também, você está preparado também, né? Você está firme em Jesus, então Deus ele abençoa mesmo, quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor, a abandonar suas velhas atitudes, né, os seus pensamentos, para fazer a vontade de Deus. Tem também não é barganha isso, né, irmãos? É só viver isso, né, que a gente vê de perto. Não é? Isso. Exatamente. Sim. E ele diz, né, soldado? Ele fala assim, se vocês sendo mal sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagine eu, né? Imagine Deus. Então, Deus cuida da gente, irmãos. Deus cuida de tudo. Nessas situações que a gente conta assim, que acontece conosco, a gente vê o cuidado de Deus ali, Deus preparando tudo, Deus dando uma calma e cuidando de todas as coisas. Isso é muito bom mesmo. Ele vai dizer no 24, né? Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. O que seria aí se vestir com a nova natureza? O que seria você se vestir com a nova natureza de Cristo? Quem é que tem alguma ideia aí para ajudar? Para falar um pouco também, que eu estou falando bastante. Sim. Sim. Isso aí. Temos que trocar as nossas vestes, né? A nossa roupa antiga, né? O nosso velho eu, né? Se você deixar a sua natureza antiga para você ser aquilo que Cristo agora ele é. Porque, irmãos,
a gente parece que não tem noção dessa dimensão, mas nós temos o Espírito do Senhor dentro de nós. O Espírito de Deus, ele está dentro de nós. Então, se o Espírito de Deus está dentro de nós, coisas boas têm que sair de nós, é verdade? Porque quais são os frutos do Espírito? Aí está lá, né? Em Gálatas, não é isso? Aí você vai ver quais são as coisas boas. O Espírito só tem coisa boa a oferecer. Mas ele não pode ficar, nós não podemos permitir que ele fique apagado dentro de nós. Que ele se apague. Isso acontece quando nós nos distanciamos do Senhor e queremos fazer a nossa vontade. E o Espírito, ele apaga, porque Deus não é invasivo. Tá? E como nós falamos, o crescimento depende mais da gente do que do próprio Deus, da sua palavra. Romanos 12:2, nós lemos aí, né? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o soldado estava falando, né? Vale a pena obedecer ao Senhor. Quem pode ler do 25 ao 26? Por favor. E o 27 também, tá? É uma coisa que o ser humano tem uma dificuldade tremenda em deixar de mentir, né? Deixem de mentir uns para os outros, né? E ainda mais mentir para o irmão, né, em Cristo, né? Irmãos, Deus, ele vê tudo. Quando nós, não, é uma coisa boba, né? Só mentira é pecado, né? É um pecado complicado, né? Terrível. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E isso também, a gente, principalmente para o irmão, né? A Bíblia fala assim: quando você sabe que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando, né? E você às vezes não omite, você não fala para o irmão, né? O que você tem que falar. Isso também é um erro nosso. Estão entendendo? Ele falou sobre unidade nos primeiros versículos. Então aqui um exemplo: seu irmão está lá numa situação complicada e prestes a cair do abismo, e você está olhando e não está fazendo nada, entende? E você tem a oportunidade de falar a verdade e você não fala. Nós temos que falar para os nossos irmãos: pô, Gilberto, você está fazendo isso aqui, irmão, cuidado, né? Cuidado com isso aí. Então, o mundo ensinar, se conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Mas nós somos irmãos em Cristo, somos membros do mesmo corpo, e tem que ter essa preocupação uns com os outros. Pode falar, Zadalto. Sim. 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 E às vezes o irmão tem vergonha, né, de falar a verdade, né? A gente pergunta: irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Mas não está bem, né? E você está vendo que não está bem. Mas a pessoa tem medo, às vezes, né? E um é pecador quanto o outro. Mas às vezes os mesmos irmãos têm o mesmo problema, né? Aí um vai ajudar o outro, compartilhar com o outro, né? Mas peçam ajuda, né? Não minta não, né? Ô, irmãos, já aconteceu muito isso com a gente, irmãos. A gente perguntar: ô, irmão, tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo... Aí você vai lá e vê que está precisando de um monte de coisa. Fala: caramba, cara, não mente, né? Fala a verdade, somos irmãos em Cristo. Né, irmão, estou passando por isso. Você não precisa expor para toda a congregação, né? Chega lá na frente e fala: ó, irmão, eu estou com isso, estou com aquilo. Não é. Você pode chegar num irmão, né, mais experiente, mais confiável, né, que esteja mais tempo aí, né, que vai te ajudar com isso. Por isso que a Bíblia vai dizer, uma das funções, né, das pessoas mais velhas, cuidar dos mais novos, né? Isso seja a mulher, né, seja o homem, né? Então tem as pessoas que você pode contar, pode perguntar, já passou por muita coisa, né? Pode te ajudar fisicamente, pode te ajudar de alguma forma, né? Então é importante. O corpo, irmãos, é um só. Nós somos membros do mesmo corpo. Se alguém está passando por alguma dificuldade, né, o corpo todo precisa saber. Se o seu dedinho está doendo, o teu corpo todo vai sentir, certo? Não vai ficar ali eles, o resto não vai sentir. Você vai tomar um remédio, você vai sentir a dor de alguma forma. Então o corpo, ele é isso. Nós temos que passar por isso e presenciar isso. Mas às vezes o irmão mente, né? Ele não tem a confiança, mas nós somos membros do mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo.
Então falem a verdade. Não, irmão, está tudo bem, está passando pelo quê? O que está acontecendo, né? Fale, irmão, exponha, né? Não precisa expor para toda a congregação, mas fale, ponha para fora isso. Isso faz parte também da santidade nossa, porque senão nós estamos mentindo também uns para os outros. Aí eu gosto desse texto aqui. Irai-vos, mas não pequeis. Ou então eu posso me irar. Podemos nos irar? Eu fiz uma mensagem recentemente, eu até não trouxe porque não deu. Tive que mudar a mensagem. Mas, era um dos temas da mensagem era sobre a ira. Eu estava estudando sobre a ira, né? A ira, irmãos, ela é um convite para o pecado. A ira é o pecado batendo na tua porta. Entendeu? Mesma coisa o exemplo de Caim e Abel, vou usar novamente. Ele está virado, porque Deus havia aceitado a oferta do seu irmão, é dele não. A Bíblia diz lá que ele está virado, lá em Gênesis. Irou-se Caim, né? Ele se ira, aí que o Senhor intervém e fala assim, ó, o pecado está na porta, viu? Então, irmãos, se você já tem a personalidade forte, nem se ira. Porque você dificilmente, Paulo está falando aqui, ó, tá bom, irai-vos, mas só que quando você chega na ira, tem pessoas, né, que pode chegar só na ira, ela já vai xingar, já vai ofender, já vai amaldiçoar, já perdeu, já pecou. É muito difícil você se irar e não pecar, muito difícil. Se você ficar irado, eu não sei a proporção de cada um aqui, até que ponto você pode se irar, né? Eu estou irado, mas eu não falei nada, por dentro estou irado, mas é um pecado mesmo assim, se você conseguir se conter, beleza, por dentro ali você está segurando a onda, né? Você tem um espírito, mas tem pessoa que tem pavio muito curto, então é melhor nem se irar. Pode falar, senhor Deus. Sim, chegou esse fariseu aí. Deus consegue ver o pensamento daquela hora. Ô abençoado. Mas não é abençoado, filho. Pede perdão. Perdoa o cara que é melhor. Tem vários textos, eu não vou conseguir ler para a gente agora, mas tem um lá em Provérbios que Salomão ele vai falar assim. Olha o que ele vai falar, Salomão, tá? Depois vou trazer na próxima aula o texto, mas vocês procuram lá que está lá em Provérbios. Ele vai dizer para nós não andarmos com uma pessoa que se ira, né? Não andar com uma pessoa que seja irada. Olha só, ele já fala para você não andar com uma pessoa assim. Então a ira, ele vai dizer no restante do versículo aqui: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a ira, nem deis lugar ao diabo. Quando a gente se ira, irmão, eu costumo dizer, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, né? Quando a gente, é melhor nem se irar. É melhor você falar, não estou vendo, não estou... Sabe aquele ditado que fala? Pode falar, Pedro. O que diz aí? Lê aí para a gente, mano. Tá vendo? Não se associe com uma pessoa de mau humor ou que se ira facilmente, né? Nem ande com pessoa que se ira facilmente, porque é perigoso. Porque é engraçado, né? Porque você está com alguém que é irado, né? Aí você vai ter que brigar junto com ela, né? Você vai ver o seu irmão lá, você vai fazer o quê? Bem feito que mandou você se irar. É melhor nem... Você pode pegar o jeito da pessoa, você pode pegar, né, a personalidade... A gente é assim mesmo, né? Parece que nem esponja, né? Vai pegando um pouquinho do jeito do outro. Mas é perigoso, irmãos. A Bíblia já aconselha você nem andar com uma pessoa que se ira facilmente. Então, assim, a ira, cuidado. Eu só me irei, mas não pequei. Dificilmente você não vai pecar. Que nem o soldado falou, você pode até não pronunciar. Você segurou, mas você não perdoou. Você não quer falar mais com a pessoa. Você não olha mais na cara. Você, por dentro, está xingando. Sim. Né? E Deus está vendo o teu xingamento, porque eles são no teu coração e tua mente. Então, assim, é melhor nem se irar. É melhor não deixar a ira tomar conta do nosso coração. Né? A mensagem que eu ia trazer ia falar sobre isso. Fala, irmãos, dificilmente, irmãos, não tem como. Você irou, você pecou. Muito difícil, muito difícil. Não, eu só mirei, fiquei lá. Aí desrespeitou, né? Bateu de frente, bateu boca, discutiu. E aí? E no dia que Jesus, irmãos, Paulo ele disse aqui sobre a santidade, ele disse assim, olha, vocês precisam fazer
viver a nova criatura e ser como Cristo, fazer como aquilo que vocês aprenderam com Cristo. Sabe o que Jesus ele ensinou? Ele foi interrogado várias vezes perto da sua morte, questionado, já tinha sido dito por profeta Isaías que ele ia ser como ovelha muda ao matadouro. Ele é questionado, né? Não me lembro qual foi o cabra que vai falar para ele assim: você não vai se justificar? Estão falando a seu respeito, lá você não vai falar nada. Calado. Quando o Pedro teve a atitude de se irar, Pedro viu prendendo Jesus, ficou nervoso. O que ele fez? Difícil, irmãos, é muito difícil você ficar irado e não pecar, muito difícil. Sabe o que é o conselho bíblico? Sabe o que Deus, sabe o que a palavra fala em relação a isso? Fuja da aparência do mal. Se aquilo ali vai te fazer se irar, não vê. Eu fico irado vendo o jogo do Flamengo às vezes, né, amor? Aí ela fala assim: amor, não vê mais. Eu falo: tem razão, não vou ver mais. Ela fala assim para mim: tu não tá vendo não? Eu falo: não vou ficar mirando. Aí, tá vendo? Fala aí, Barão. Imagine o Santos, né? Então, isso é muito perigoso. É verdade, irmãos. Aquilo ali vai te fazer pecar, vai te fazer ficar irado. Não faça, não vai. Não assista, não participe. Futebol, eu gostava muito. Foi uma das coisas que a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi deixar de jogar bola. Muitos disseram porque foi porque eu casei, né? Também. Mas, porque a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Aquilo ali eu não gostava de perder. Eu ficava nervoso, eu brigava com meu irmão. Eu fiquei sem falar com meu irmão anos por causa de futebol, morando na mesma casa, no mesmo quarto. Muito triste, né? Então, eu falei assim: eu preciso sair disso aqui, porque me faz mal, me faz mirar, e se eu mirar, eu vou pecar. Então, são coisas que a gente precisa abrir mão, né? O conselho: então como é que eu faço para não mirar? Irmão, o que os olhos não vê, o coração não sente. Eu não estou vendo, então não estou sentindo nada, não vou ficar nervoso com isso, né? Cuidado com a ira é muito perigoso, muito perigoso. Isso. Sim, não faça. É isso, imagina. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim. Sim. Então. Sim. É difícil. E isso, eu mesmo, graças a Deus, não gosto muito de confusão assim, né? Mas tem coisa que a gente precisa evitar, né? Fugir das coisas. Eu já vi muitas pessoas falando, né? Eu só mirei, né? Mas você se irou e fez o quê, né? Então, qual que foi a medida da sua ira, né? E infelizmente é uma coisa que acontece muito. As pessoas andam muito nervosas ultimamente, né? Muito ansiedade, muito, sei lá, muitas pessoas fazem tratamento, inclusive, para controlar isso. Então, é perigoso. Pode falar, Zé. Você que está ali remoendo por dentro, né? E a pessoa não está nem ligando para você. É isso. É isso, irmãos. Então, tem lugares, situações que não dá para a gente sair. Mas pede para Deus, né? Ore ao Espírito para que você não chegue a esse ponto de se irar, não. Não pague para ver. Porque, irmãos, lê lá depois sobre Caim, a gente vai ver que ele fala lá, irou-se, né? O Caim ficou irado na hora ali. Né? Ele ficou irado porque ele não aceitou, né? Invejou ali. E Deus fala com ele, né? Olha, o pecado está na sua porta, cara. A ira, irmãos, é isso. É o pecado aqui, ó. Vai lá, né? Faça. Então, cuidado, né? E se tem coisas que nos deixam irado, eu estou aprendendo isso, né? Não assisto mais, né, Ju? Fico lá no meu cantinho. Depois vê o resultado. Eu fico... Mas fuja da aparência do mal, irmãos. É melhor a gente fugir, porque... a gente começou falando sobre isso, né? A igreja precisa ser santa, a igreja precisa ser separada, diferente. É isso que nós estamos, né? Temos que ser aqui nessa terra, tá? Isso que Paulo está falando. Ele vai dizer assim: não deis lugar ao diabo, no verso 27, né? Aquele que furtava, verso 28, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir ao necessitado, né? Quem roubava, bem claro, né, o texto, né? E roubar, irmãos, é roubar. Às vezes acontece algumas situações. Eu tinha um patrão que ele roubava, mas parecia que não roubava. O que ele fazia? Ele não, quando a pessoa passava a compra lá, eu ficava lá, eu tinha que prestar conta para ele, né? Ele falava assim, ó, quando a pessoa for passar a compra aqui, não dá notinha não, né, para ela. Por que ele faz aquilo? Porque ele está sonegando, ele está roubando, parece que não, né, só não dá notinha não, no final lá ele declarou muito menos do que aquilo que ele ganhou. Então, cuidado com isso, né, roubar, né, você, pode ser que não seja lá meter a arma na cabeça de alguém e roubar, não é esse tipo de furto somente, mas tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, não roubar, pode ser coisas que a gente não está percebendo e tudo tem que ser prestado conta, e a Bíblia diz sobre isso, que a gente precisa obedecer às autoridades, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Alguma coisa que a gente negociou, algum carro que, né, alguém chegar e roubou alguma coisa e vendeu para você, está fazendo parte, né? Então vigie, né? A gente precisa vigiar em relação a isso. Venha vender o celular para o Lucas, aí Lucas, celular aí, ó, tal. Caramba, iPhone 100, 250 mangas, eu vou comprar. Roubado, né? Então, cuidado com isso, né? São coisinhas que parece que não, mas ele vai dizer bem claro. Ao 29 ele diz assim também: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O que são palavras torpes? Xingamento, palavrão? E sim. E assim, ele vai dizer assim, né? Não digam palavras que fazem mal aos outros, né? Fofoca, confusão, intriga, né? Coisas que você sabe que vai machucar a pessoa, né? O irmão. A gente sabe que tem que ser sincero com o irmão, mas com cuidado, né? Porque o próprio Cristo ele ensina assim, exorte com amor, né? Não amaldiçoando ninguém, não se colocando acima de ninguém, não colocando o irmão menor do que você. Deus ele nos vê do mesmo tamanho, da mesma forma. Ninguém mais importante do que ninguém, então cuidado com palavras torpes, né? Palavras que vai fazer mal para alguém. Se eu sei que vai fazer mal para ele, eu não vou falar aquilo, sabe? Às vezes brincadeira, a gente brinca, tem pessoas que a gente brinca, né? Tem mais intimidade, tem mais proximidade, tem pessoas que você sabe que tem que tomar cuidado, não gosta, respeite, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Conversas que não edificam, né? Coisas que às vezes tem irmão novo convertido ali, que vai ouvir aquilo, vai ficar escandalizado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. E o Evangelho não é sobre nós, é sobre o nosso irmão. Muito mais o nosso irmão. Por isso que ele citou a unidade, a preocupação uns com os outros, né? Então cuidado para não matar o irmão na fé. Cuidado para não ir com os pés no peito do irmão, para não derrubar ele não conseguir levantar mais, né? Às vezes a pessoa sai da congregação, da igreja. Acho pouco isso, né? Mas por causa disso, né? Às vezes, né? Porque a gente ouviu coisas que não deveria, falaram coisas que não deveria para ela, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já é 8? Já é 9? Quase não, Jânio? Está acabando. Pode falar, soldado. Com todos, né? Sim. E é difícil lidar com isso, né, soldado? Principalmente para quem é magoado, né? Para quem sente, né? Então, você acaba matando a pessoa na fé. Cuidado com isso. E isso também em todos os lugares, né? As pessoas possam ouvir não lá fora, principalmente, palavras torpes da nossa boca, né? Conversas tolas. Mas sim coisas que edificam, coisas que ela vai ouvir e fala, caramba, eu nunca tinha ouvido isso, né? Sobre isso. A palavra, né? Por isso que Paulo, a primeira coisa da santidade, Paulo assim, olha, mudem a mente de vocês. Mudem o coração de vocês, porque se nós conseguimos controlar isso, irmãos, do nosso coração vai sair coisas boas. Seja o nosso coração depósito de coisas boas. Coisas boas são coisas do reino, coisas espirituais, que no tempo oportuno as pessoas vão ver saindo da nossa boca, vão ouvir coisas que edificam, coisas que vão ajudar. Por que você acha que muitas pessoas procuram vocês, né, nós, e começa a desabafar? Já parou para pensar, né? A pessoa vem, do nada, né? A pessoa olha para você, está ali conversando, uma pessoa do mundo mesmo. Aí ela se sente confortável de conversar com você, né? Ela começa a contar a vida dela toda para você.
Aí você vai lá e vai contar para todo mundo também. Não, né? Você vai orientar aquela pessoa, ela vai sentir confiança em você, né? Porque tem algo diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso falar, em todos os sentidos, irmãos. Temos filhos pequenos, né, que tem que tomar cuidado com o que eles ouvem também, né? Cuidado com isso. 30. E não façam com que o Espírito de Deus... Aí eu fiquei pensando nisso, né? Caramba, isso é forte. Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. O que deixa o Espírito Santo de Deus triste, irmãos? Quem tem essa ideia aí? Pecado, né, Sandra? Porque o Espírito nos santifica, né? Deus olhou para nós, nosso Pai, Ele mandou o Filho, entregou o seu Filho, morreu por nós. O Filho veio no propósito de o quê? Estabelecer o reino, né? Ele nos envia o Espírito nos santifica, e aquilo que está dentro de nós descartamos. Lembra que nós falamos na aula retrasada, que eu comentei aqui? O Espírito Santo é o melhor presente de Deus que nós poderíamos receber. E o que você tem feito, né? O que eu tenho feito com esse presente? Né? Não é triste quando você dá um presente para a pessoa não gosta, né? A pessoa não usa, né? Não, falar, não dá muita... É triste, né? Não sei, você vai com uma expectativa, né? Você fala, caramba, foi lá trocar o presente que eu dei, né? Às vezes não coube, né? Tudo bem, não é o gosto, mas a gente fica meio assim, fala, caramba, dei com uma alegria o presente, já foi lá trocar. Mas... Sabe o que eu fiz? Rapidinho. Esse Dia das Mães eu fui esperto. O que eu fiz? Eu comprei o presente para a varoa. Aí eu comprei o presente, né? Eu levei o presente, só que eu não entreguei. Eu comprei na sexta. Eu ia entregar só no domingo. Aí eu sondei ela, eu falei assim, amor, qual é o número mesmo? Ela me falou, eu falei, comprei errado. Fui lá no sábado. Fui lá no sábado com o presente embrulhado, troquei, comprei o certo. Falei, tá vendo? Não foi trocar. Né? Mas trazendo para o lado espiritual, é isso, o Espírito Santo, ele é um presente de Deus para nós, para ser usado, para ser mostrado, para as pessoas verem em nós o Espírito Santo, amém, irmãos? Abandone toda a amargura, ele disse assim no 30, e não façam com que o Espírito Santo se entristeça, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, olha que lindo, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda a amargura, todo ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. É maravilhoso o Efésios capítulo 4. Pode falar, Sandra. A gente tem que pensar nesse presente como os judeus pensavam. Para entrar no Santo dos Santos, é só o sumo sacerdote. Ele tinha que pedir perdão por pecado dele. Ele tinha que fazer um monte de procedimento. Por quê? Porque quando ele entrava, o Espírito ele saía. Sim. Esse mesmo Espírito é que você recebeu. Então, se você levasse a sério, se nós levássemos a sério, é um poder fora do comum que a gente tem. Às vezes, estamos passando por um momento muito difícil, a gente lembra de Deus, lembra de Cristo, mas a gente tem algo tão poderoso dentro da gente. O Espírito. Esse Espírito é que vai cuidar de você para Deus, vai cuidar para Cristo. Foi o presente que você recebeu. Você não está só. É como se estivesse vivendo com Jesus Cristo naqueles 3 anos. Se tivesse algum problema, os apóstolos, eles iam para quem? Eles não iam para Cristo? Sim. Cristo está aqui, eu vou conversar com ele. Sim. Hoje em dia é a mesma coisa, o poder é imenso. Então a gente, por isso que ele fala, tome cuidado no que você pensa, tome cuidado quando você está irado. Porque naquela época não tinha jeito de falar que o sumo sacerdote estava irado. Ele vai entrar irado aí, vai ser consumido. Não é? Sim. É isso, irmãos. E o Espírito Santo é lindo em nossas vidas, né? Ele precisa fazer parte da nossa vida como nosso melhor amigo, né? Nosso conselheiro. E para a gente abandonar essas coisas, né? Não fazer mais coisas erradas, né? Ele vai falar, abandone toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, né? Nada de gritarias, insultos, maldades. Perdoar uns aos outros, isso é o Espírito que faz dentro de nós, porque a nossa carne, ela é pecaminosa, desde lá de Adão. A gente quer gritar, quer xingar, quer ofender, quer rebater, quer só fazer coisas ao contrário, mas o Espírito está em nós. O Espírito Santo, ele tem que prevalecer nas nossas vidas, para que a gente possa mudar e abandonar essas coisas.
Às vezes as pessoas se perguntam, né? Poxa, como é que fulano perdoou assim, né? Pô, se fosse eu, cara, eu não perdoaria não. É o que Jesus fez com nós. O que Deus fez por mundo, né? O que Deus faz pelo mundo. Pô, só cara ruim, mas se aceitou a Cristo, se batizou, confessou, se converteu. Acabou. Sim. É essencial, né, senhor? Exatamente. E recebe o Espírito Santo de Deus, né? Então, é isso, irmãos. Leem com calma depois. É sobre santidade, né? Nós somos santos. Não santos, tá, Jonathan? Nós somos santificados. O Lucas não gostou não, lá. Ficou com o braço cruzado aí me olhando. Nós somos santificados, né? Nós temos que abandonar os nossos pecados. Nós não podemos nos conformar. Eu não sou pecador mesmo. O irmão falou aqui no sábado, né? Porque a gente fica pronunciando isso. Eu achei muito, muito pesado isso mesmo, né? Eu sou pecador mesmo, sou miserável mesmo. Não, você é santo. Você é propriedade exclusiva do Senhor agora. Exatamente. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não é qualquer pessoa mais. Aqui falou Paulo. Você agora o Espírito Santo é a marca, é o selo da presença do Senhor sobre a sua vida. Então, não tem como, irmãos. Somos santos, sim. E precisamos viver em santidade para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Vamos orar?